Olá, internauta, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto muito importante, porque com esse novo mês nós iniciamos uma campanha necessária e de grande importância, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós estamos vivendo a partir de agora o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção e também de combate ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros de 15 a 29 anos de idade. Por isso que a gente convidou o psicólogo Antônio Mota para falar sobre saúde mental. Antônio, muito obrigada pela sua presença. É um prazer encontrar você novamente para mais um bate-papo bacana. Tudo bem, internautas? Aline, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você e principalmente para falar de um tema importantíssimo. E não só para o mês de conscientização, mas para a vida inteira, né? Setembro, muito além do que ser uma oportunidade de se combater e falar sobre o suicídio, é um mês de valorização da vida. E isso precisa ser muito bem frisado. É verdade. Antônio, tem algum motivo especial pelo suicídio ser feito, ocorrer tanto entre os jovens? Olha, muito se sabe, muitos estudos vêm se saindo e vêm se atualizando todos os anos, todos os meses e sempre, que o suicídio ultrapassou os transtornos psiquiátricos. Como assim? Não só mais ligado à depressão, ligado a uma esquizofrenia, qualquer outro tipo de transtorno que pode gerar o suicídio, hoje ele tem que ser visto como algo mais abrangente, como uma possibilidade, por exemplo, de pessoas que não sabem lidar com alguns sentimentos, problemas e frustrações diários da vida. Então, a gente precisa abrir e ampliar a nossa mente para entender sobre essa temática e entender também que não são apenas transtornos psiquiátricos que levam ao suicídio. Isso é importante demais, porque as pessoas, quando não sabem lidar com algum tipo de situação, elas precisam também ter a atenção devida, tanto quanto uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão. E hoje em dia a gente fala de uma juventude que não sabe lidar muito bem com as coisas. O acesso à informação, ele tira muitas responsabilidades educacionais que tinham que vir com processos maturacionais, por exemplo, do lar. E a gente não tem mais isso hoje em dia, né? Então muitas facetas explicam isso que você me perguntou. Mas de um modo geral, o acesso à informação de forma maciça, estar em contato com coisas precocemente, isso traz muitas respostas indevidas. Entendi. E Antônio, eu penso que uma pessoa que decide se suicidar, ela não pensou aquilo de momento e fez, não. Eu acho que ao longo de um certo tempo, de uma linha do tempo, ela vem dando sinais de que está passando por algum problema, de que está mais sensibilizado, com uma saúde mental mais frágil. Você acredita que seja assim? Uma pessoa dá sinais até chegar a esse extremo? Eu acredito que sim, mas a gente não pode levar isso ao pé da letra nem a 100%. Por quê? Você me perguntou anteriormente por que jovens têm esse maior índice de suicídio, né? Muitas vezes, adolescentes e adultos jovens, pela faixa etária de até 26 anos, são pessoas que estão em fase de desenvolvimento. Então, aquilo que eu falei a respeito da maturidade emocional e aprender a lidar com a frustração é um grande influenciador. Mas também existem regulações hormonais, questões e respostas ligadas ao próprio corpo que nos deixam à flor da pele. E quando a gente tem um acesso a um estresse muito grande, a um período ansiogênico muito grande, a gente responde de forma mais impulsiva, né? Então isso acontece muito com os jovens, né? E os sinais, eles precisam ser observados porque, como você falou, nem sempre eles são espontâneos e momentâneos. Às vezes, uma pessoa que está mais isolada já é um indicativo. Compartilhamento de alguns tipos de conteúdos mais sombrios e negativos em redes sociais, em conversas com amigos também são os indicativos. E muitas vezes o que as pessoas não entendem é que não é frescura nem bobagem. O que acontece são respostas onde cada um de nós, de forma particular, está programado a se responder, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais empático, perceber que não importa o tipo de sinal, o tipo de resposta, aquilo é muito importante
para aprender a lidar e a conseguir ter estratégias apropriadas para cada um. Entendi. Então, todos nós temos uma certa responsabilidade, né, Antônio? Nesse mês de setembro, o que é bom a população saber para evitar que uma pessoa conhecida, que um amigo, que um familiar chegue a esse extremo do suicídio, para a gente baixar esses números totais? Perfeito. A primeira coisa é a gente, de fato, ser empático. E ser empático não só em setembro. Ser empático para entender que cada um responde de uma maneira, que cada um tem a sua história de vida e principalmente tem ali a sua trajetória familiar, organizacional dentro do trabalho, pessoal dentro das escolhas de relacionamento. Então, assim, entender que cada um tem aí a sua trajetória é o ponto principal. Aprender a lidar e estar mais atento ao que o outro e a como o outro responde é outro ponto importantíssimo. Porque muitas vezes, Waline, você pode estar do meu lado, você é tão minha amiga que muitas vezes eu nem percebo o que está acontecendo com você, né? Muitas vezes uma pessoa, e acontece muito, assim, a gente vê noticiários e a gente fala assim, nossa, ela estava tão feliz ontem, eu não sei o que aconteceu. Não entende, né? Não entende. Mas é como eu te falei, às vezes as respostas elas são tão minuciosas e tão particulares que a gente precisa ser muito sensível a isso. Mas o ponto principal é não julgar, ser empático, tentar acolher sempre, independente do tipo de dor que a pessoa esteja sentindo, independente se para mim é uma dor muito pequena, para a pessoa pode ser uma dimensão muito grande. Então a empatia ela é isso, é eu entender que não importa a proporção, se a pessoa é afetada, isso importa. E a gente precisa acolher dentro desse tipo de entendimento. Sim. Antônio, hoje em dia todo mundo vive uma grande correria, né? Eu mesma também, o meu dia é uma correria. Mas quando chega uma mensagem assim no meu celular de um conhecido, não precisa nem ser um amigo muito próximo, eu tento responder, porque às vezes uma mensagem pode ser um pedido de socorro, né? Às vezes uma pessoa só quer saber se alguém se importa, se alguém quer saber se ela tá bem ou quer desabafar alguma coisa. Eu passei a ter uma sensibilidade maior com isso, porque a gente nunca sabe quando um olá que chega pra gente, por mensagem mesmo, hoje em dia, pode ser um pedido de socorro, né? As pessoas e a população em si, ela é muito carente de atenção. Então, qualquer tipo de resposta atencional, ela vai ser muito bem absorvida. E a gente, de fato, tem que ser assim, né? Por mais que seja um comentário, que seja só um psiu, como você falou, só um oi, a gente precisa responder para que a pessoa ela seja atendida dentro da demanda que ela solicita. Isso faz um total diferencial dentro das relações. Talvez a pessoa se sinta ali querida, né? Que sentindo que outras pessoas se importam com ela, isso já pode fazer uma certa diferença. Agora, para as crianças e para os jovens, é necessário que os pais estejam muito atentos, né? Porque a gente vê muita coisa na internet que incita o suicídio, né? É horrível o horror de coisas que tem, correntes, brincadeiras que induz a criança ou o adolescente a fazer machucados em si, né? É uma coisa assim bastante complicada, né? Os pais precisam ter muita sensibilidade e esse controle precisa acontecer no nível de acesso à informação que crianças e adolescentes têm hoje dentro da internet. Dentro de algumas plataformas de comunicação, existem jogos e desafios que impulsionam esse tipo de ação, né? Desafios que o último desafio é a morte, por exemplo. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas o que acontece? Muito mais do que limitar crianças, nada supera a sensibilidade, o conhecimento e confiança que os pais precisam ter com seus filhos. Por quê? Porque crianças e adolescentes não conseguem expressar emoções de forma modulada. O que é isso? Eu consigo direcionar o meu estresse para um colega de trabalho, o meu nível de raiva ou sentimentos negativos por um parceiro, mas crianças e adolescentes não. Eles se expressam de outra forma. Então, se seu filho está mais ansioso, se ele está mais isolado, se ele começa a apresentar baixo rendimento escolar, aumento ou diminuição do peso, são tudo indicativos de que algo não está muito comum. É olhar para a atividade laboral do dia a dia e o quanto que isso foi alterado ou vem sofrendo alterações. Por exemplo, crianças com ideação suicida costumam se machucar muito. Sim. Os pais às vezes não percebem. Pensam que é distração, pensam que é descuido, mas não. Muitas vezes é o pedido que ela está fazendo corporalmente por uma ajuda e uma atenção diferente. Crianças com ideação suicida, e acontece muito,
elas começam a bater mais a cabeça, começam a se machucar de forma frequente, como eu falei, e isso precisa ser falado e principalmente ser entendido. Porque tudo é um indicativo e a gente sempre tem que entender a hora certa de olhar para aquilo de forma mais séria e também procurar um apoio profissional. Entendi. Antônio, eu trouxe aqui o meu celular porque eu registrei alguns dados importantes, como, por exemplo, uma média que a gente tem de que no Brasil, anualmente, 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E isso corresponde a 6% da população. Então, a gente precisa falar sobre o suicídio como uma forma de combater, né? E também precisamos falar sobre saúde mental. Você que é psicólogo, qual a dica que você pode dar para os nossos internautas para manter a saúde mental, mesmo em tempos de crises, em tempos de pandemia? Como se manter sã? Olha, a pandemia ela impulsionou na gente muitos sentimentos e características desestruturantes. Pessoas que não eram ansiosas começaram a ficar ansiosas. Pessoas que não eram depressivas começaram a sentir sintomas depressivos e negativos. Então foi uma desregulação em massa. A gente chama de catarse coletiva, quando sentimentos extremos começou a ser dividido por todo mundo. A maior ou menor grau, todo mundo foi afetado. Sim. Hoje, diante ao aumento da vacinação, de processos de aprimoramento, e onde a gente começa a tentar sair desse período pandêmico, a gente tem que estar redobrado frente a esse tipo de atenção. Principalmente com os índices altos dessa porcentagem de ideação suicida e de pessoas que de fato conseguem cometer suicídio, né? Claro que eu sempre vou aqui defender que o acompanhamento psicológico ele é necessário nesses casos. Muitas vezes até acompanhamento psiquiátrico em conjunto com acompanhamento psicológico. Existe um tabu, né? Um tabu de pessoas que resistem aí ao psiquiatra, ao psicólogo, e não é nada disso, não é o fim do mundo. Na verdade, é uma saída para muita coisa, né? A resolução de vários problemas. Eu costumo dizer que diante de tanta coisa que a gente escuta, que é besteira, que é bobagem, que é fraqueza, nada mais é do que de fato você mostrar que você está forte. Buscar ajuda é isso, é você entender que você precisa fazer um movimento em prol de você mesmo. Então assim, se você tem a oportunidade de conseguir ir até esses profissionais, vá. Se a sua vida está sendo interrompida por sentimentos muito negativos e pensamentos de fim de vida, procure ajuda, fale, não se cale. O ponto principal é esse, é não se calar, não engolir aquilo que você sente para que isso não se torne uma angústia muito maior. O que acontece? Se você ainda assim não conseguir apoio profissional, existem estratégias laborais no dia a dia que podem trazer um tipo de apoio. A atividade física é uma delas. 30 minutinhos, pelo menos 3 vezes por dia de uma caminhada já é o suficiente para você conseguir liberar internamente questões que vão estar relacionadas ao bem-estar. Isso já muda um pouquinho o foco e vai fazer a pessoa estar bem mais regulada frente às situações. Cada um ali é muito particular. Você tem coisas que vão te deixar mais felizes e mais contentes, eu também, o telespectador também. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pensar em coisas gerais. Como assim? Se te faz bem cozinhar, cozinhe. Se te faz bem ler, leia. Se te faz bem ligar para um amigo, ligue. Existe sempre uma solução que está muito próximo da gente e a gente precisa investir nela porque tudo é muito acessível. A gente só não pode se calar, se envolver numa cápsula e pensar que aquilo vai sumir de um dia para a noite, porque não vai. Antônio, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito útil para os nossos telespectadores. Obrigada novamente. Tchau, pessoal. Um feliz mês de setembro e na próxima semana a gente retorna, viu?